para a gente conversar hoje sobre um tema para esquentar a semana, logo de cara, né? Para esquentar a semana, um tema que é muito importante nas provas do INEP. Quando a gente observa o histórico do INEP, são 8 questões distribuídas nas provas do INEP, tanto em questões da prova do Revalida INEP, quanto questões do ENADE. Do ENADE, por sinal, teve até questão anulada, né, do tema. Tu podes olhar essas questões depois, se tu não tiveres visto ainda, ou não tem acesso de alguma forma, tu podes olhar no aplicativo Hardwork Medicina, se cadastrando e acessando o Hardwork, o banco de questões Hardwork, que está com acesso abertão lá. E aí tu podes olhar as questões, é só ir no raio-x. Se tu fores aluno sprint, trilha, também tu tens acesso, né? Tu vais no raio-x, clica no raio-x de prova, distribuição por tema, e aí tu vais buscar o tema de hoje, que é tirotoxicose. Segura aí. Segura que esse é um tema importante. São 8 questões de tirotoxicose. Cai 50% mais que nas outras provas. É um tema importante, bem importante. E tem um viés muito claro. O direcionamento do INEP em tirotoxicose foi sempre o mesmo. Escute o que eu estou falando. As 8 questões têm a mesma pegada. A que foi anulada tentou ir para algo mais básico e mais elementar. Mas é a mesma pegada. Isso sinaliza que vai aparecer uma questão do mesmo jeito? Sim, probabilidade grande de aparecer com o mesmo teor, porque foi sempre muito uniforme. Mas também tem uma pegada paralela que a gente precisa ter atenção, porque está faltando na prova. E, obviamente, a gente vai conversar sobre isso por aqui. Um tema que aquece mesmo a gente. Aquece do ponto de vista fisiopatológico, mas aquece fundamentalmente os nossos neurônios ávidos por conhecimento, porque é um tema muito especial, é um tema delicioso, delicioso. Que para entender, basta a gente começar pelo nome. Tireotoxicose. O indivíduo está intoxicado por hormônios tiroidianos. Acabou-se. Isso é tireotoxicose. Tireotoxicose é um cenário que o indivíduo tem um aumento significativo de hormônios tireoidianos na periferia, notadamente T3 e T4. Do ponto de vista laboratorial, T3 e T4 livre. Isso é tireotoxicose. E aí, obviamente, se o indivíduo tem excesso de hormônios tireoidianos na periferia, a tendência é que apresente muitas manifestações clínicas associadas ao excesso de hormônios tireoidianos, que, em linhas gerais, promovem 2 grandes efeitos no nosso corpo. 2 grandes efeitos. Aumento da taxa metabólica basal, aumento da produção de calor. Isso é um dos efeitos dos hormônios tiroidianos. E outro, uma elevação pronunciada do tônus adrenérgico. Esses 2 fenômenos, esses 2 aspectos, respondem pelas manifestações clínicas habituais do excesso de hormônio tiroidiano na periferia, que não é o que eu vou ficar conversando aqui, porque me poupe. Eu vou repetir com força. Me poupe. Manifestação de tireotoxicose, cara, desculpe minha franqueza, eu preciso ser muito franco agora. Mas se tu fores fazer a prova do ENARE, veja, eu vou ser franco. Se tu fores fazer a prova do ENARE e não esteja claro para ti, nessa altura do campeonato, quais são as manifestações clínicas de tireotoxicose, vai, 5 pelo menos. Eu não vou pedir que cite 20, não, mas 5, se não tiver, desculpa, mas não dá. Eu estou falando sério. Esse é um ponto importante, sabe? Igual um dia que um aluno ou uma aluna mandou uma mensagem para o Hardwork e falou assim, perguntou, quanto é que custa o curso aí mesmo? E aí, sei lá, vamos supor que o valor seja R$1.000. Ele falasse R$1.000. Aí a pessoa respondeu o e-mail e disse assim, tá na página, mas tudo bem, né? Às vezes a pessoa prefere o e-mail, enfim, vai entender. Aí ela perguntou de volta assim, tá, mas esse valor divide sem juros? Aí a resposta foi assim, sim, ele pode ser dividido sem juros, esses R$1.000, em 10 vezes. Tá bom. Aí a pessoa perguntou de volta, tá, e quanto é que fica cada parcela? Não, papai, não. Aí, na época eu pedi assim, responde essa pessoa que não dá, cara, sabe? Veja, existem algumas coisas que a gente, se não tiver atingido essa camada, não é possível ir bem numa prova.
sabe? Então fazer uma conta básica, pelo amor de Deus, sabe? Assim, não dá, não dá. A gente tem que descer, sabe? Tem que reiniciar a caminhada. O mesmo vale para quem não sabe qual é o botão do elevador que tem que apertar para chamar. Se a seta para cima é o que quer subir, para baixo é o que quer descer, entendeu? Tem gente que faz uma interpretação. Cara, se você não entende aquilo ali, desista. Eu estou sendo franco, tá? Para poupar a energia de quem... Então, isso vale para as manifestações de tireotoxicose. Não precisa, cara, é tudo muito intuitivo. O indivíduo está ligado no 220, 330, 440, né? Tá agitado, não consegue ficar parado, e a taxa metabólica lá em cima, e sente muita fome, precisa de energia, mas consome muita energia, acaba perdendo peso, o intestino funciona demais, trânsito intestinal acelerado, e a pessoa se treme todinha, e tal. Fala sério, né? As manifestações são arredondadas, isso aqui é uma discussão de revisão. A gente não precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre outras coisas. Porque muito mais que entender ou que ficar batendo aqui, falando as manifestações clínicas de tireotoxicose, muito mais do que isso, a gente precisa fazer uma pergunta padrão, que é a seguinte: por que diabos essa pessoa tem excesso de hormônios tireoidianos na periferia? Por quê? Quem foi que fez essa jossa aqui? Quem foi que causou o problema? Porque entendendo isso que a gente consegue amarrar a ideia do tratamento. Essa é a pergunta fundamental e é isso que o INEP habitualmente se debruça. Ainda bem, porque esse tem que ser o foco. Por que que a pessoa tem excesso de hormônios tireoidianos na periferia? A resposta óbvia é porque a tireoide produziu muito hormônio e jogou lá. Sim, a culpa pode ser da tireoide. Pode. Agora, às vezes, pode não ser. O indivíduo com tireotoxicose pode ter tireotoxicose porque a tireoide produziu muito hormônio e jogou muito hormônio na periferia. Ok. É a tireotoxicose com excesso de função da tireoide? Ou com hiperfunção da tireoide? Ou com hipertireoidismo? Esse é um cenário. É a tireoide a culpada. Tireoide. Agora tem outra situação. Às vezes o indivíduo tem acesso a hormônio tireoidiano na periferia, não foi porque a tireoide produziu demais. Não foi. Foi alguém que colocou essa jossa lá. Por exemplo, um indivíduo que está tomando hormônio tireoidiano para emagrecer. Ou para qualquer outra coisa. Está tomando. Formulação específica, leva tiroxina. Está tomando hormônio. Ué, a culpa é da tireoide? Não, papai. O indivíduo está intoxicado porque ele está tomando o remédio. Esse é um cenário de tireotoxicose sem excesso de função da glândula, sem hiperfunção da glândula, sem hipertireoidismo. Pronto, acabou-se. Duas grandes possibilidades de tireotoxicose sem hipertireoidismo e com hipertireoidismo, que é o que o INEP gosta para valer. Os cenários de tireotoxicose com hipertireoidismo são os mais emblemáticos. São os grandes representantes da ideia normal da fisiopatologia da tireotoxicose. É a tireoide que está produzindo muito hormônio jogando para a periferia. A culpa é dela. O problema está todo nela. É tudo muito elementar. E tem várias situações que podem justificar isso. O indivíduo pode ter um nódulo na tireoide produzindo hormônio tireoidiano em excesso. É o chamado adenoma tóxico. Um nódulo que resolve produzir mais hormônio que a glândula inteira. Adenoma tóxico. O indivíduo pode ter vários nódulos na tireoide, várias bolotonas de nódulo, liberando hormônio tireoidiano. É o chamado bócio multinodular, bócio porque está grande, multinodular porque tem vários nódulos, tóxico porque está produzindo muito hormônio. O indivíduo pode ter também um cenário imunomediado, em que a tireoide cresce, produz hormônio pra caramba, e o indivíduo pira no 220, 330, 440. Famosa doença de Graves, que é a queridinha do INEP. Muita atenção com a doença de Graves. Sem dúvida alguma, é o cenário mais entusiasmante e mais clássico da tireotoxicose. A doença de Graves é um cenário em que o indivíduo produz um autoanticorpo que se liga ao receptor de TSH na tireoide para fazer o mal. Mas um mal ao quadrado. É mal para valer. É porque um anticorpo padrão, desses que a gente encontra na esquina, está acostumado a destruir algo, não é? Vai lá e destrói.
né? A gente fica revoltado e quer controlar o anticorpo, tá tudo beleza. Esse da doença de Graves é um autoanticorpo do capiroto, porque ele se liga ao receptor de TSH. O receptor de TSH da tireoide é o receptor que se liga ao TSH, o hormônio da hipófise, se liga ao TSH, o TSH se liga a ele, para estimular a tireoide a funcionar. O autoanticorpo da doença de Graves se liga a esse receptor, mas ele não destrói, não. Ele chicoteia a glândula. Ele se liga ao receptor e fala: ei, tireoide, eu sou o TSH. Só que não, aqui comigo o bicho pega e estimula a glândula a produzir incansavelmente hormônio tireoidiano. A fábrica fica enlouquecida. Resultado, a tireoide cresce e produz muito hormônio e jorra tudo para a periferia. Essa é a base da doença de Graves, tudo associado a um autoanticorpo chamado TREB. O TREB é o grande responsável pela maquinaria que envolve o processo patológico da doença de Graves. É o TREB, um autoanticorpo do capiroto. Do capiroto. Se liga, estimula a glândula, que por sinal cresce, cresce, cresce. Classicamente, indivíduos com doença de Graves apresentam bócio difuso e simétrico. A glândula cresce igualmente, o autoanticorpo está separado pela glândula. Ela cresce para produzir muito hormônio, a glândula fica funcionando a 1000. Isso é tão verdade que se a gente puser o estetoscópio no pescoço do indivíduo, a gente pode ouvir um sopro. Um sopro, não pelo som traqueal, mas um sopro por conta da hipervascularização da glândula. Tudo motivado pelo aumento do tecido local, produzindo muito hormônio tireoidiano. Veja o poder do TREB. Cresce a glândula difusamente. O indivíduo tem manifestações de tireotoxicose e não para por aí. Não para. Não para, e sabe por quê? Porque o autoanticorpo do capiroto, o TREB, além de se conectar aos receptores de TSH na tireoide, também pode estimular a proliferação de fibroblastos em tecidos moles. Olha que coisa. Ele não se liga apenas ao receptor de TSH, não. Vai se conectar ao receptor em fibroblasto, estimula a proliferação de fibroblasto, tecido conectivo. Isso pode trazer consigo algumas outras manifestações especialíssimas da doença de Graves. Por exemplo, o indivíduo pode ter proliferação de fibroblastos no ambiente retroorbitário e periorbitário. Isso faz com que o olho fique esbugalhado. Exoftalmia. Muita atenção. Exoftalmia é uma manifestação clássica da doença de Graves. É vista em todos os casos? Não, mas boa parte dos pacientes terá exoftalmia e isso chama muita atenção. Sabe por quê? Porque exoftalmia não é para qualquer pessoa com tireotoxicose. Ah, mas não é mesmo. Não é. Sempre que a gente encontrar um indivíduo com tireotoxicose e exoftalmia, tem que pensar na possibilidade de doença de Graves. É uma possibilidade muito palpável. Muito. Pode enfiar a mão no bolso e apostar o dinheiro que tem. Sabe? A chance de acertar é muito grande. Muito grande. O detalhe, que às vezes causa estranheza, é que os outros cenários de tireotoxicose ou a tireotoxicose em geral pode trazer consigo uma alteração no olhar do indivíduo. Mas não é exoftalmia. Exoftalmia a gente habitualmente vê na doença de Graves, com exceções pontuais, mas doença de Graves. Tireotoxicose em geral pode gerar olhar assustado. Olhar assustado com retração palpebral é outra coisa, não é exoftalmia. Exoftalmia é olho esbugalhado, infiltração dos tecidos moles periorbitários, isso é exoftalmia. Olhar assustado é uma manifestação que pode estar presente em qualquer causa de tireotoxicose. Olhar assustado tem a ver com estados adrenérgicos lá em cima. É o boom adrenérgico que os indivíduos podem sofrer que faz com que o olhar fique assustado, com retração palpebral. Entendeu? Então, muita atenção. Olhar assustado, qualquer cenário. Exoftalmia, pensar muito em doença de Graves, embora não seja exclusivo. E acontece porque o indivíduo tem proliferação de fibroblastos, que podem se proliferar em outros locais também. Podem. O indivíduo pode ter proliferação de fibroblastos na região pré-tibial, mixedema pré-tibial, pode estar presente na doença de Graves. Pode ter proliferação de fibroblastos na pontinha dos dedos, baqueteamento digital, pode estar presente na doença de Graves. Viu que massa? Muito massa, né? Tudo isso faz parte do contexto da doença. Não são todos obrigatórios. Se o indivíduo tiver que ter alguma coisa, é bócio difuso simétrico, tireotoxicose, isso tem que ter. Segundo lugar, exoftalmia.
Aí terceiro vem lá brigando pelo terceiro e quarto lugar, o mixedema pré-tibial e baqueteamento digital. Entendeu? Esse jeitão é o da doença de Graves. E aí se a gente pensou nela, a gente confirma laboratorialmente a alteração dos hormônios tiroidianos, e a gente espera encontrar T3, T4 livre aumentados e o TSH da hipófise reduzido, obviamente, né? A hipófise vê aquele boom de hormônio tiroidiano na periferia, vê aquele boom de hormônio tiroidiano, e fala assim, peraí, a tiroide está funcionando demais, não preciso mais liberar TSH. Então, o habitual é T3, T4 livre aumentado, com TSH baixo, suprimido. Isso é o que a gente espera encontrar na doença de Graves. Só que isso daí é normal na maioria dos cenários de tireotoxicose em que a tireoide seja culpada. Obviamente, pensando nessa de Graves, a gente busca a autoimunidade, avalia o TRAB. Às vezes a gente pode até encontrar outros autoanticorpos. Doença autoimune tem muito isso, sabe? Tem muito isso. A gente fica buscando sempre um autoanticorpo mágico e único. Mas isso não existe. O cenário que o indivíduo tem um boom de autoimunidade pode ter outros autoanticorpos positivos. O anti-TPO, por exemplo, que é um autoanticorpo classicamente conectado à tireoidite Hashimoto, que culmina com hipotireoidismo, é outra conversa, pode estar presente na doença de Graves. Então não é, sabe, não é assim, só tem o TRAB, não, mas o TRAB é o grande marcador da doença de Graves. Com um cenário clínico compatível, o diagnóstico é esse. Ponto final. Acabou-se. Então é isso. Desse jeitinho. E é importante a gente entender toda a dinâmica da doença, porque é assim que a gente compreende o tratamento. Atenção. Como é que a gente trata a doença de Graves? Peraí, é um autoanticorpo, se liga ao receptor TSH, um anticorpo do campiroto, existe uma imunidade, vou dar... Não vai dar imunossupressão, nem corte, nada disso, não. Até hoje a gente não conseguiu identificar um fármaco que seja capaz de controlar o boom imunológico dos indivíduos com Graves. Não. Mas a gente sabe que muitos deles entram em remissão espontânea. Depois de 1 ano, 2 anos, a maioria dos pacientes entra em remissão. Um pouquinho mais que a maioria, um pouquinho mais que a metade, entra em remissão. Por conta disso, o nosso foco, geralmente, é controlar o excesso de produção de hormônio. É isso que a gente faz. O foco na doença de Graves é falar para a tireoide, minha filha, se aquieta aí, é desligar o interruptor da tireoide, sabe? Interromper a produção, a liberação de hormônio. Esse é o objetivo. E como é que a gente faz isso? Classicamente com as tionamidas. Propiltiracil, metimazol. Esses são os fármacos básicos no tratamento da doença de Graves. Obviamente, veja, se o indivíduo tiver manifestações excessivas, tônus adrenérgico elevado, então a gente pode usar beta-bloqueador e tal para controlar sintoma. Mas no tratamento da disfunção tiroidiana, metimazol, propiltiracil. São remédios que são bons, a gente não usa os dois, né? Usa um ou outro. São remédios que são bons, mas infelizmente são remédios que têm toxicidade, sabe? Então a gente tem que ficar de olho, porque tem efeitos colaterais importantes, como disfunção hepática, a granulocitose, né, pode estar presente. No cenário da gravidez a gente pode ter limitação de uso. O próprio tiracil dá para usar de boa, o metimazol não dá para usar no primeiro trimestre, enfim. Tem uma série de questões, mas são remédios que a gente não gosta de usar por muito tempo, sabe? Não gosta de usar. Por isso a gente fica monitorizando o indivíduo para ver em que momento a autoimunidade vai se aquietar. Mas existem outras possibilidades de tratamento também. Existe. Fora do Brasil até, existem muitos grupos que não ficam dando remédio, preferem fazer outro tratamento. Por exemplo, destruir a tireoide. Destrói. Porque o indivíduo pode até entrar em remissão, mas logo depois vai fazer de novo, depois de novo, depois de novo. Destrói, cara. Meu Deus! Mas se destruir, o indivíduo vai ficar com hipotireoidismo. E daí? É só dar hormônio para a pessoa. Entendeu? Então esse é o raciocínio. Às vezes, alguns grupos preferem destruir a glândula. No Brasil, a tendência é dar fármaco, se não der certo, aí a gente destrói. E como é que pode distribuir? 2 formas. Uma, cirurgia, arranca fora a tireoide. Fácil. Pimba, resolveu. Outra, queimando a tireoide com iodo. Radiodo. Queima. Queima. Acabou-se a tireoide. Entendeu? Então são 2 possibilidades na dinâmica do tratamento da doença de Graves. É legal entender essa ideia toda, porque, de maneira geral, a gente pensa dessa forma nos outros cenários de tireotoxicose com hipertireoidismo. Entendeu? Pensa desse jeitinho. Com uma ressalva. Outros exemplos que eu já dei aqui. Bócio multinodular tóxico. Tem vários nódulos produzindo hormônio. Adenoma tóxico. Tem um nódulo produzindo hormônio. Nesses 2 cenários, se a gente começar a dar tionamida para os indivíduos, metimazol ou propiltiracil, um dos 2 representantes, veja, o bócio vai continuar lá. O nódulo vai continuar lá. A pessoa vai ter que tomar remédio pro resto da vida. E são remédios que não são bons usar por muito tempo. Por isso, no bócio multinodular tóxico, no adenoma tóxico, geralmente a recomendação é arrancar fora a glândula ou eventualmente queimar com radiodo.
Essas são as opções. Entendeu? Tudo isso faz parte do armário ou da gaveta da tireotoxicose com hipertireoidismo. E é radicalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente faz no contexto de tireotoxicose sem hipertireoidismo. Muita atenção. Tireotoxicose sem hipertireoidismo é outra conversa, papai. Outra conversa. Na tireotoxicose sem hipertireoidismo, quem botou o hormônio tireoidiano em excesso no corpo da pessoa não foi a tireoide. Eu falei, não fui eu juro, não fui eu. Não fui eu de jeito nenhum. E aí vem um pensamento óbvio. Olha o meu olho aqui. Se não foi a tireoide que colocou o hormônio tireoidiano na periferia, na hora que a gente for tratar essas pessoas, faz sentido usar uma tionamida? Propiltiracil, metimazol? Para inibir? Não. Culpa da tireoide, papai. Faz sentido arrancar a tireoide fora? Cirurgia? Não. Culpa da tireoide. Faz sentido queimar a tireoide? Não. Culpa da tireoide. Entendeu? Então muda radicalmente o raciocínio terapêutico. Veja como é importante identificar indivíduos que tenham tireotoxicose com hipertireoidismo dos que têm tireotoxicose sem hipertireoidismo. É muito importante porque muda radicalmente o que a gente vai fazer. E como é que a gente separa essas pessoas? Tem várias formas. Tem a forma conversando, né, com o paciente, colhendo história. Ah, eu odeio, eu sei que tu odeias. Não, tu gostas. Só para encaixar no meu roteiro, tá? Deixa eu encaixar no meu roteiro. Eu sei que tu odeias exame. Por isso, o mundo criou uma outra solução. A gente pode fazer essa diferença com exame. Olha que massa. Tem exame que pode ajudar a gente a saber se a tireoide está funcionando demais, produzindo muito hormônio, ou se o hormônio que está na periferia não foi a tireoide que botou, porque ela não está funcionando nada. Nada. Sabe como é que a gente faz isso? Sabe como é? É só dar para a tireoide aquilo que ela não consegue resistir jamais. Iodo. A gente dá iodo. Dá iodo para a tireoide e vamos ver se ela vai consumir o iodo que a gente deu. Para a gente conseguir ver se ela consumiu ou não, a gente marca o iodo com um fármaco radioativo. Então a gente dá iodo e avalia a captação do iodo pela glândula. Entendeu? É isso que a gente faz. Isso é chamado cintilografia. No indivíduo que tem a tireotoxicose com hipertireoidismo, em que a tireoide esteja funcionando demais, o esperado é que a tireoide fique toda embebida com o iodo. Já nos indivíduos em que a tireotoxicose for por outra razão, que não hipertireoidismo, a glândula não vai captar iodo. Capta muito pouco, 1%, menos que 1%. Entendeu? Cintilografia com captação ajuda a ver se a tireoide está funcionando demais, tireotoxicose com hipertireoidismo, ou se não está funcionando nada, tireotoxicose sem hipertireoidismo. Essa é uma das formas, mas geralmente nem precisa disso não. Não precisa, sabe por quê? Porque os cenários clássicos que se associam a tireotoxicose sem hipertireoidismo, a gente consegue fisgar na conversa muitas vezes. Consegue. Um deles, já falei, tireotoxicose factícia. O indivíduo está tomando hormônio tireoidiano por alguma outra razão. Não tem uma doença, é a pessoa que está tomando. Nossa, Fabrício, como é que eu descubro isso? Pergunta para a pessoa. Pergunta se está tomando algum remédio. Deixa eu ver qual é. Ah, você quer saber tudo da minha vida? Sim, eu preciso saber. Deixa eu ver a formulazinha aqui. Ih, leva a tireoide, tá aqui, ó. Como é que trata isso? É só pedir para tomar o remédio. Para de tomar o remédio. Acabou-se. Entendeu? Agora, infelizmente não é só isso que pode justificar a tireotoxicose sem hipertireoidismo. Existem outras causas. E aqui eu quero lembrar de uma. Da mais importante causa de tireotoxicose sem hipertireoidismo, que ainda não foi explorado deliberadamente pelo INEP, mas o INEP já tangenciou. Muita atenção com as tireoidites, especificamente com a mais emblemática de todas, a tireoidite subaguda ou tireoidite de Kerven. Muita atenção. Esse é um cenário clássico de tireotoxicose sem hipertireoidismo. Clássico. O que acontece é que a tireoide está inflamada. Tireoidite, inflamou. Na verdade, é como se alguém tivesse pego a tireoide da pessoa e espremido assim, ó. Espremeu. No ato de espremer a tireoide, jorra para a periferia todo o suco da tireoide. Como se estivesse espremendo uma fruta. O suco da tireoide é hormônio tireoidiano. É um montão de hormônio tireoidiano para a periferia, porque a tireoide ficou inflamada. Entendeu? O que esses indivíduos têm? Tireotoxicose. Mas tem bócio? Não. A tireoide está inflamada. Pelo contrário, tem indícios de inflamação. Muitas vezes essas pessoas terão
elevação de temperatura, pode ter um pouquinho de febre, às vezes até pela tirotoxicose, né? A tirotoxicose em si pode fazer a temperatura se elevar. Dor no pescoço, né? Dor, a pessoa se queixa de dor no pescoço. E muitas vezes a gente vai ter na história do indivíduo um relato que algumas semanas atrás ou poucos dias atrás teve um gatilho. Algo disparou a autoimunidade. Por exemplo, infecção. Teve infecção de vias aéreas, resolveu. E aí depois de algumas semanas começou a notar tremores, palpitações, dor no pescoço. Sabe? Encontrou esses elementos, tem que pensar na possibilidade de tiroidite, tem que pensar na possibilidade de tiroidite subaguda, tiroidite de Kervem. E aí o que muda nesse cenário? Muda que o tratamento não envolve parar a produção de hormônio pela tireoide, porque ela não está produzindo, coitada. Ela está paradinha, quietinha, ela foi espremida. Por isso, muitas vezes ela retoma a produção nas semanas que vem pela frente, né? Ela não fica necessariamente destruída eternamente. Mas ali ela está paradinha. Não adianta dar tionamida, não é para dar. Ah, eu vou queimar a glândula. Como assim? Ela está sofrendo. Ah, eu vou tirar a glândula. Como assim ela está sofrendo? Deixa ela lá. O objetivo do tratamento da tireoidite é a gente conter os danos. Controlar os sintomas. Entendeu? E a base disso é com beta-bloqueador. Beta-bloqueador controla o tônus adrenérgico e diminui também a conversão periférica de T4 em T3. Acaba reduzindo os efeitos metabólicos dos hormônios tiroidianos. Beta-bloqueador é uma ótima pedida. Outro fármaco que pode ajudar às vezes é corticoide. Corticoide ajuda também a inibir a conversão periférica. Mas a base é beta-bloqueador. E obviamente se o indivíduo tiver febril, dor no pescoço e tal, o anti-inflamatório não esteroidal pode ser utilizado também. Viu só? Essa é a tirotoxicose, sem hipertiroidismo. A principal etiologia a ser lembrada: tiroidite subaguda, tiroidite de Kervem. Era isso que eu queria que a gente revisasse sobre tirotoxicose com foco no Enare, na nova banca do Enare, com foco no INEP. É desse jeitinho. E se tu estiveres duvidando de mim, pula para o app Hard Work Medicine, vai lá no Hard Work, distribuição de temas, tu vai ver os temas, vai lá, tirotoxicose e dá uma olhadinha nas questões lá. Tem 8 questões te esperando, dá uma olhadinha lá. Ou tu pode às vezes fazer isso dentro do sprint ou do trilha, enfim, e tu verás que é exatamente isso que a gente conversou aqui. Estou esperando os prints, estou esperando. Amanhã, 19h10, estaremos de novo aqui com mais um tema importantíssimo para o INEP. Importantíssimo, que a gente vai dominar tudo. Vai dominar tudo. Deixa eu reativar os comentários aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria de sempre. Muito obrigado pelo foco, pela energia trocada por aqui. Muito obrigado. Mais uma semana começando,